Olá, tudo bem? Aqui quem fala é o Emerson Peixoto, aqui do IPAT, Instituto de Psicologia e Acompanhamento Terapêutico, e novamente estamos aqui com o podcast Psicologia e as Leis. Hoje vamos falar de um tema muito interessante, que é sobre bebê reborn. Tá no hype, né? Tá na moda, então tá aqui com a gente para bater um papo. E hoje temos aqui convidados especiais, que é a doutora Jusilene Alckmin. Ela é especialista em Direito Médico e da Saúde e mãe de uma jovem, de uma moça, né? Que legal! E aqui também a Suelen, aqui com a gente. Ela é Relações Públicas do RCP, do grupo RCP, mãe de um menino de 7 anos autista e mãe solo, né? Muita guerra aí para cuidar desse bebê, né? Então, hoje vamos falar desse assunto muito interessante, que são esses bonecos hiperrealistas, né, que as pessoas hoje em dia estão pegando para cuidar como se fosse um filho. E isso está causando uma polêmica nas redes sociais, está causando uma polêmica no Brasil e no mundo. E a gente trouxe aqui duas especialistas para a gente falar nesse assunto. Eu gostaria de começar aqui com a Suelen. Quem que você acha, como relações públicas, como pessoa da comunicação, desse assunto? Bom, primeiro é um prazer estar aqui, né, com vocês. Obrigada pelo convite. Eu acho que hoje a gente vive um cenário, né, onde o ambiente digital influencia muito, né, os padrões de comportamento. Então, essas narrativas, né, emocionais, de contexto social, de vivência ali, até o pessoal usa esse nome, né, do lifestyle, e isso acaba não tendo um filtro, né? Então isso vai chegar numa adolescente, vai chegar numa mulher adulta que teve um problema, por exemplo, de luto, né, de perca de um bebê, alguma coisa assim, e na verdade a proposta, né, do uso desse boneco, ele existe um propósito, que é, por exemplo, né, e você vai poder dizer muito melhor sobre isso, que é sobre o luto, sobre, por exemplo, pessoas com demência, que usa ali para um processo terapêutico, só que isso no ambiente digital, ele é muito nocivo, porque isso fica no imaginário coletivo, né, então o algoritmo, né, ele não vai conseguir discernir o que é uma performance, o que é uma vivência real, o que realmente uma pessoa está vivendo aquilo por uma recomendação terapêutica. E aí até a Ju vai poder dizer melhor sobre, por exemplo, pessoas que estão começando a querer dividir guarda, por exemplo. Mas existe um bastidor ali que é monetizado, então páginas de internet que as pessoas colocam essa vivência diária com bebê reborn, não sei o que lá, que influencia outras mulheres. Só que isso vai ganhando uma dimensão, né, que a gente começa a perder o controle, né, tanto no ponto de vista daquelas pessoas que são influenciadas por isso e daquelas pessoas também que criticam isso, que julgam esse comportamento, né. E aí você entra, é uma seara muito ampla, né, porque daí você entra no âmbito do comércio disso, então você tem pessoas produzindo esse boneco, além da empresa, né, que lançou, enfim. E aí antes você tinha uma boneca, hoje você tem uma boneca maior, uma criança. Então é uma coisa que vai ganhando uma amplitude que daqui a pouco você realmente não tem controle, né, dessa narrativa. Porque, como eu disse, não existe um discernimento do que é performático e do que é de fato, um estilo de vida. Uhum. Né? Então, hoje você tem comunidades, você tem pessoas reivindicando direitos de um brinquedo. Né? Uhum. Então, acho que é um debate muito complexo, né? Um terreno muito fértil aqui pra gente conversar. Não, muito interessante. Essa parte que você fala dos direitos, as pessoas ficam pegando esses bebês como direito. Qual é o limiar que a gente encontra, doutora Ju, entre a parte real de um bebê real e de um bebê reborn que algumas pessoas entendem que é real, mas não tem essa realidade que um humano tem? Como que a gente vê essa parte do direito? Qual o limite? Onde que está essa questão parental de um bebê e de um bebê reborn? Bom, primeiro, quanto tempo, né, gente? Saudades aqui de todos. Bom estar aqui de volta no nosso podcast e falando desse assunto que influencia, né? Tudo que acontece na vida fática, né? Na nossa vida real, né? Ela sempre acaba esbarrando ali no direito, né? Então, a gente costumava falar na faculdade que o direito de um vai até
o limite de onde começa o direito do outro, né? Então tem algumas questões aí realmente de direito, né, que estão aí sendo discutidas, né, com essa questão. Então nós temos, por exemplo, situações de pessoas que vão ao supermercado com esse boneco e quer usar a fila preferencial de uma mãe que passou por uma gestação, ou seja, tem toda uma questão fisiológica, sim, né? Por que uma pessoa tem direito de usar, né, uma fila preferencial? Né? Só porque ela está com o bebê no colo? Não, gente. Ela passou por uma gestação, teve uma questão fisiológica que mexe com o organismo, né, com o corpo da pessoa, para ela ter direito de estar ali usando aquela fila preferencial. Então não é o fato só de ter um bebezinho ali no colo. E as pessoas precisam se conscientizar disso, porque aí vai uma pessoa com um boneco que ela não passou por um período de gestação, ela está bem, ela pode perfeitamente ficar numa outra fila, querer usar, né, a fila preferencial. E aí ela acaba prejudicando uma pessoa que realmente tem uma necessidade, né? Então a importância de ter a conscientização nisso. Fila de banco, tem algumas pessoas que estão levando, por exemplo, esses bonecos em hospitais, para querer passar numa consulta médica, chegamos a esse ponto. E aí a pessoa, ela tá tumultuando, né? Os hospitais por si só, já somente com nós, seres humanos, já são lotados. É um lugar, né? Caótico. Caótico, exatamente. E aí, ou seja, ela tá tirando, né, o direito de uma pessoa que realmente tem uma necessidade real, né, de utilizar aquele serviço, né, com um objeto, porque é um objeto, né, a gente chama de coisa, né, exato, no meio jurídico. E aí até eu vou aproveitar esse gancho, Ju, e assim, até pra tirar essa dúvida, né, porque vamos supor que é uma pessoa que está fazendo ali um processo terapêutico, existe ali a pessoa que tem, né, essa necessidade até de ir ao mercado com esse objeto, mas essa pessoa, e aí talvez até o Emerson pode dizer melhor, ela tem consciência disso, então ela vai pegar uma fila convencional, né? Agora, à medida que você pega uma pessoa que pega uma fila e ela vai bater o pé ali e dizer, não, mas eu tô com meu bebê aqui, meu boneco, nananana. Se eu sou uma pessoa que tô na fila, né, e eu tenho a necessidade de usar aquela fila, e eu entro nesse embate com essa pessoa, até eu posso ser prejudicada por isso. Porque vamos supor que eu, sei lá, perco o meu limite, igual teve um caso de uma pessoa que agrediu um bebê de verdade, né? E aí a gente entra no âmbito jurídico porque ele agrediu uma pessoa. Sim, né? Uma criança indefesa. Então, olha a proporção que isso pode ganhar, né? Do ponto de vista de saúde mental e do ponto de vista jurídico, porque uma coisa vai puxando a outra. E aí, por exemplo, no caso do lugar, né? O supermercado, qual é o posicionamento que ele tem que tomar numa situação como essa? O que ele vai falar pra pessoa que tá com um bebê de brinquedo? Sabe assim? Sim. Então, sei lá, eu acho é complexo, né, gente? Eu te interrompi, mas é porque eu fiquei pensando muito nesse caso desse cara que bateu na criança. Sim. E os pais dizendo, não, é uma criança de verdade. E o cara, não é, e meteu o tapa na bebê. A gente vai ter várias loucuras acontecendo ao mesmo tempo, né? Sim. Porque a gente vive uma sociedade muito maluca, onde muitas pessoas são TDAH induzido pelo consumo de redes sociais, onde as pessoas existe essa ideia de ter esses bebês reborn induzido pelo consumo social de mercadoria, ou até mesmo de eu não quero ter um filho, de certa forma até mesmo narcisista. Porque daí você não tem o choro, você não tem a cólica, você não tem o processo fisiológico que a gente passa quando tem um bebê. E aí quando você fala, por exemplo, desse TDAH induzido, é que nem falarem que autismo tá na moda, né? Só um recorte. Pra mim, que vivencio o autismo diariamente, isso é muito ofensivo, porque você fala, cara, você não sabe o que é autismo. E aí tudo que acontece, a pessoa se confunde, a pessoa esquece alguma coisa. Ah, é o TDAH. Não, o TDAH é uma coisa séria, né? É um transtorno, né? Uma questão que deve ser tratada. E não é todo mundo que é TDAH, né? Por mais que exista um grau, enfim. E aí a pessoa se aproveitar de um aspecto de saúde mental
para, por exemplo, poder ir no mercado e poder levar um boneco no médico, entendeu? Então, não sei, assim, no âmbito jurídico, como isso se dá no sentido de alguém se aproveitar disso, porque é muito delicado, né? Você não falar, não, mas você vai julgar a pessoa, se a pessoa tá falando que ela tem um problema psicológico, e está com aquele bebê ali, que é de brinquedo, como é que é essa dialética, entende? Ai, gente, eu tô questionando aqui, então eu tô jogando na roda. Então, e aí, ó, é interessante a sua pergunta, no sentido de sobre quem caem essas responsabilidades. Exato. Né? Então, é do supermercado, gente, precisa sim realmente ter uma organização. O supermercado precisa ter, por exemplo, uma equipe de segurança que precisa estar ali para dar um suporte numa situação como essa, exatamente. Então, por exemplo, tá começando a ver que tá tendo um tumulto ali, já tem que vir segurança, tem que abordar, tem que fazer sair da fila, não tem direito de usar, não tem. Isso é muito importante. Então tem que ser tirado da fila, não tem direito, a pessoa não tem direito, é um objeto. É o mesmo tipo de situação como se eu estivesse carregando, sei lá, um notebook, um livro pesado ou alguma outra coisa, porque é um objeto. Então não tem direito de usar fila preferencial, por mais que para aquela pessoa ali tenha uma questão emocional, mas é dela. Importantíssimo, né? É dela. É dela. É uma questão dela. Então, e aí, querendo, na situação, por exemplo, desse homem que agrediu o bebê, na cabeça dele, realmente era um boneco, né? Só que ele foi responsabilizado juridicamente, criminalmente, inclusive. Porque houve ali uma agressão contra uma criança. E ele respondeu, tá respondendo. Processo crime, né? Pelo que ele fez, pela agressão. Até porque mesmo, ainda que fosse um objeto, né? Que direito ele tem de... né? Sim, de pegar Uhum. seu notebook, por exemplo, exatamente, objeto, né? exatamente. Não tem esse direito. Exatamente. Então, Mas quando a gente vai por esse lado do direito ou da questão mental que a pessoa tem, tá tão maluco tudo isso que aí uma pessoa acaba se estressando com toda essa situação e agride um bebê que parecia que era um boneco. Então as pessoas estão começando a ficar descrente, a ficar intolerante com essa situação. Só que quando a gente pega, como foi falado, né, por que existe, por que as pessoas estão adotando esses bebês? Quando a gente vai para o ponto de vista psicológico, é por uma questão, na psicologia a gente tem uma teoria de Winnicott, que é um psicanalista britânico, e ele traz uma forma de objeto transicional. O que é objeto transicional? É um objeto que faz uma transição de um momento mental para outro, de uma transição de um período que eu estou vivendo para outro. Por exemplo, todos nós já passamos pelaquela transição, quando éramos bebês, de ter o paninho, a fraldinha, o brinquedo. Aquilo representa um momento de segurança que a gente tinha. A fraldinha é o cheirinho da mãe, é o cheirinho de estar em casa, o brinquedo é aquele super-herói que vai nos proteger, aquele objeto, aquele patuá, aquele coisa que a gente usa, aquele escapulário, aquele terço, isso tudo é objeto transicional. Enquanto eu estou com aquele objeto, eu estou protegido, eu estou passando por uma transição. Só que quando a gente pega pessoas adultas que fazem isso, tem casos que são, a gente como psicólogo no consultório indica, que é casos onde a pessoa está vivendo um momento de luto, um processo de perda de algo, ou até mesmo no processo de regressão, quando a gente propõe que aquele paciente regrida alguns anos na sua vida para reviver algum momento, né? A gente indica, no caso, por exemplo, de luto, que a mãe tenha um bebê para fazer aquela passagem daquele luto. Aquele momento, a gente sabe que é um momento, é um período, é um momento psicológico. A questão é quando esse momento psicológico ele atravessa a realidade e a fantasia, onde a gente não consegue diferenciar o que é realidade e o que é fantasia. Aí que mora o perigo. Porque essas pessoas que vão em um espaço como esse no supermercado, eles estão fazendo o quê? De uma fantasia, de um simbólico, algo real. E aí como que fica? Quando eu pego algo que é simbólico, ou seja, algo que é da minha mente, que é uma criação, que é um sentimento, e transformo no real. Aí a gente entra em patologias.
E aí as patologias podem ser um transtorno de personalidade, uma psicose, uma dissociação, ou seja, uma desconexão com o mundo, e eu passo a viver aquele mundo que não é meu. Ou até mesmo um negócio que está na moda, falar de narcisismo também, né? Ou até mesmo um ponto narcisista, como a Sueli até citou no início, de uma pessoa que, para não lidar com o choro de um bebê, para lidar com os custos, os gastos, as inconveniências que uma criança dá, então vou ter um bebê que não me dá nenhum problema. Ou seja, ele supre meu ego, meu eu narcisista, e eu continuo vivendo. Eu acredito que aquilo é real. Eu vou além, porque o custo, quando você fala de custo, realmente, a criança, ela dá um custo. Só que assim, essas pessoas estão investindo fortunas nisso. Então você tem ali bebê reborn que custa de 3 mil reais a 30 mil reais. E aí esse bebê ele vai crescer. Então eu vou comprar uma boneca diferente, eu vou comprar roupa, eu vou fazer festa de aniversário. Então assim, existe um investimento. O que as pessoas não querem, no meu ponto de vista, né? E pensando até nesse cenário midiático, pensando na influência desse ambiente digital, eu acho que é muito mais suprir esse emocional sem ter responsabilidade, porque daí eu não vou passar pelo processo fisiológico, que é a gravidez, porque muita gente tem uma gravidez ok, linda, maravilhosa, tem gente que tem gravidez de risco, o parto tem esse também. Aí você ainda entra numa outra seara, que é o oportunismo, que as pessoas estão pegando essa carona aí pra fazer, por exemplo, uma prestação de serviço de parto. Parto de um bebê reborn, né? Erro zero, né? Erro médico não haverá jamais. Não tem erro médico, né? Então, assim, existe um investimento, essas pessoas cobram pra fazer o parto. Só que o parto real é um parto que dói, é um parto que pode ter complicações. Essas pessoas não querem ter esses custos. Os custos de investimento, porque assim, uma pessoa pobre, ela não vai ter um bebê reborn. Ela não vai ter dinheiro, ou ela vai comprar um bebê reborn, ou ela vai comer, né? Ou ela vai pagar as contas, né? Que a gente tava falando que as contas vencem sempre, entendeu? Então, assim, a pessoa que não tem dinheiro, não tem poder aquisitivo, ela não vai ter. Né? Dificilmente, né? Não vamos generalizar, mas assim, normalmente quem tem acesso a isso são pessoas que têm poder aquisitivo para isso. E elas não querem ter o custo emocional, a responsabilidade, mas ela está disposta a investir. Como você tá me falando, eu tô visualizando as pessoas que adotam cachorros, animais e tem esse mesmo comportamento. Aí vou viajar, o cachorro fica trancado dentro de um hotelzinho, fica largado e eu vou passear, vou viajar. E quando volto, pego o cachorrinho ali, meu cachorrinho. Sim. E não liga pro emocional do cachorrinho, não liga. Com o bebê, não tem emoção. Mas ainda tem um cuidado. Ainda tem, mas... Porque é um ser vivo, tem vida, exatamente. Né? É diferente de um bebê, que se você for viajar, você pode botar ele dentro do guarda-roupa, entendeu? Exatamente. Não dá nada, mas o cachorrinho você ainda precisa manter ali num lugar seguro, ok? Mas que também é outro lugar que eu acho que tem limites também, né? Eu acho que não vamos humanizar ali, mas enfim. Mas nesse caso, eu acho que essa questão custo não é um problema para essas pessoas. Eu acho que elas são mais dispostas a investir nessa fantasia do que na própria saúde mental, por exemplo. Sim. Até pouco tempo atrás, pegando esse gancho dos pets, até pouco tempo, até quando eu me formei, né, os pets eram coisa. Então, sim. E hoje não, hoje pode ter guarda judicial do pet. Ai, pegando esse gancho. Pode. Não sei, né, gente? Tô falando aqui da minha cabeça, mas já houve algum caso de briga judicial? Sim. De bebê reborn? Sim. Eu ri, gente, desculpa. Teve um caso de um casal que divorciou e aí ela queria entrar na justiça pela guarda do bebê. E aí ela justificou porque ela tinha um canal e aí ela fazia a interação com o boneco e aí isso dava audiência e rentabilidade. E aí ela ia... Isso, exatamente. Entendi. E aí o advogado, né, falou assim, não, ok, eu entendi o seu ponto de vista, mas não é direito de família. A gente pode brigar, né, para você ficar com o seu objeto? Sim, pode, como você brigaria para ficar com um carro, com a casa ou qualquer outro bem material.
Então, assim, há a possibilidade, sim, de você defender o seu direito de querer ficar com esse objeto. Mas não é direito de família. Meu Deus. Então, não é. Isso vai entrar no direito civil. Né? Porque daí quando você na fala parte do da partilha pet, de bens. sim, até eu comentei isso no começo, pensando justamente nessa coisa monetizada e tal, mas assim, a gente fala de forma hipotética, né? Quando você pergunta e a pessoa tem essa vivência, você fala, meu, não é possível que isso existe. Mas, por exemplo, o pet entra nisso que você falou, o sentimento, né? Então, ele deixou realmente de ser uma coisa, né? Porque é um ser vivo ainda. Agora, quando a gente fala de um objeto mesmo, né? É que você tá humanizando uma coisa que não tem vida, e isso entra no âmbito jurídico, e se não, por exemplo, se não existe esse pano de fundo, né, de ter uma página monetizada e tudo mais, como isso se dá no direito? Sabe assim, por exemplo, não tem não tem página, não tem canal, não tem nada. Eu tenho lá meu bebê com a pessoa e eu vou pra justiça. Como que a justiça lida com essa pessoa que entra ali no divórcio dizendo que quer a guarda, tal, mesmo sem ter... Então, aí já a princípio, já para os colegas, né, pelo amor de Deus, colegas, não façam esse tipo de ação. Né, já tem que ser, né, já barrado ali já pelo advogado. Né? Então tem que... mas há a possibilidade de prever a guarda, né, Tem o do afeto, bem. né? O afeto do bem. Porque, por exemplo, tem situações que, vamos supor, às vezes um vô faleceu, deixou um carro, aqueles carros de época tal, que as pessoas pegam o amor. Sim, tem um né? valor Tem afetivo. um valor, isso. Então, ok, pode ter um objeto que tenha um valor afetivo para a pessoa e ela querer ficar com aquele bem, pode, tá tudo bem. Então, isso, nesse sentido, o advogado ele pode atuar. Mas ele tem que ter o cuidado que isso não é direito de família e não é guarda. É um objeto, ele vai ser tratado como o carro do avô. Isso, exatamente. É uma analogia perfeita para as pessoas entenderem. Porque daí o que vai entrar no debate, né? Aí, por exemplo, eu passo mais tempo com o boneco, você passa menos tempo, eu tenho mais afeição por esse objeto. Então, a gente vai brigar ali pelo objeto, pelo carro do vô. Exatamente. E não pela guarda, é isso. Né? Isso, exatamente. Entendi. E não existe essa possibilidade, gente, pelo amor de Deus, de virar que nem o pet. Porque o pet é isso, por mais que tenha essa questão afetiva, ainda assim é vivo, né? E aí a regulamentação, assim, da divisão de bens, ou é meu ou é seu. Não tem guarda compartilhada do carro do avô. Entendeu? Ou é meu ou é seu. Sim. Você tem direito de 50%, eu tenho direito de 50%, ok, você vai comprar a minha parte e você vai ficar com o carro inteiro pra você, ou o bebê inteiro pra você. Ou eu vou comprar a sua parte e vou ficar com o bebê inteiro pra mim. Ou então a gente pode cortar o bebê no meio também. Porque é prático, pode cortar no meio. Eu acho que essa ideia vai dar muito ibope nas redes sociais, né? A ideia de partir o bebê. Uma perninha pra você, uma perninha pra mim. esquartejar um bebê reborn. Mas, gente, a gente tá falando de um boneco. Isso é muito bizarro. Mas vocês estão falando aí e eu tô pensando nessa parte das redes sociais, né? Porque as pessoas, quando você falou, eu uso esse bebê porque eu uso nas redes sociais. Tá. Usa como? Qual é o impacto que tem de usar esse bebê nas redes sociais? Pra que usar esses bebês? Como que é feito esses vídeos? Pra que é feito esses vídeos? Como que é feito, assim, é pra induzir o quê? Pra mostrar o quê? Nessas redes, porque tá ganhando tanto ibope, uma coisa assim que antes a gente brincava de boneca, as crianças brincavam de boneca, não dava ibope, agora adultos brincando de boneca e mostrando na rede, trocando fraldinha de um boneco e dá muito ibope. Qual é o algoritmo que faz com que isso dê esse boom? É que assim, aí a gente tem algumas frentes, né, pra pensar. Então primeiro você tem o entretenimento por entretenimento, então por exemplo, eu posso ir lá e achar legal, né, mostrar uma boneca, porque é isso, é o que eu falei no começo. O algoritmo, ele não vai discernir o que é performance, por exemplo, quem faz humor, não é a pessoa, ela tá ali fazendo uma performance, uma personagem, enfim. Então você pode ter, por exemplo, pessoas que fazem conteúdo nesse aspecto. Então a pessoa tá fazendo ali um personagem, por exemplo, até satirizando uma mamãe reborn, por exemplo.
né? Como teve a grávida de Taubaté. Não teve muita gente que brincou, zoou com isso e tudo mais. Então, você vai ter essa pessoa que vai produzir esse conteúdo. Você vai ter a pessoa que vai pegar a carona nisso e vai fazer com que aquilo pareça ser real. Então, vamos supor que eu vou produzir um conteúdo como se eu fosse uma mãe reborn, porque existe uma pessoa que é essa pessoa, né, que leva isso a sério. Eu vou pegar essa vivência dela e vou trazer pra minha personagem. E eu vou ganhar audiência com isso, porque você que está interessado nesse assunto, seja porque você gosta, seja porque você está pensando em ter uma bebê reborn, um bebê reborn, ou só porque você está querendo julgar, como é o caso de todo mundo. A maioria vai olhar e falar, não, eu tô inconformado com isso aqui. Por exemplo, o vídeo e outra coisa também, que gera esse engajamento. É a pessoa que produz o conteúdo do conteúdo. Então eu tô lá na fila do mercado, eu tô vendo essa mulher lá brigando porque ela quer a fila, eu já vou pegar meu celular e vou filmar. Então eu vou filmar, então eu vou gerar o conteúdo sobre o assunto que vai levar, esse algoritmo vai levar para esse assunto de verdade. Então quando você começa a ver, né, natural, qualquer assunto que você vê, você vai ver um vídeo sobre aquilo, ele vai aparecer mais vezes, e mais vezes, e mais vezes. E aí é onde a gente precisa ter... tá se falando muito sobre isso também, do letramento digital, é de você conseguir entender, porque o algoritmo não vai fazer isso por você, é entender o que é performático, o que é um conteúdo de lifestyle, por exemplo, que realmente a pessoa vive aquilo e ela quer compartilhar aquilo e você quer acompanhar e tudo bem. Uma pessoa que faz uso terapêutico, por exemplo, então eu faço uso terapêutico porque eu, sei lá, vivi um luto, tal, e eu quero contar na internet como é isso. Só que aí quem consome é que tem que ter esse discernimento. E eu acho que no cenário que a gente vive hoje não existe muito esse discernimento, né? De entender o que é performático, o que é real, o que é conteúdo, né? De informação. Porque outra coisa também que a gente não pode confundir é desinformação, tipo, fake news com desinformação. Fake news eu tô contando uma mentira, né? Então, isso se fala muito no âmbito político, por exemplo, né? Então, eu tô contando uma mentira, né? Eu vou falar que você roubou e você não roubou. Isso é uma fake news. A desinformação é quando eu não contribuo para que aquilo seja factível, entendeu? Então, eu tô só contribuindo para o vazio. Então, eu só tô dizendo lá, eu tenho aqui uma boneca, só que eu tô ganhando dinheiro com isso. Eu tô ganhando visualizações que eu vou ganhar. Aí eu vou ter a artesã que fabrica o bebê e ela vai fazer um bebê é toda uma indústria, de cada tamanho, né? pra mim. Aí a Shein vende, a Shopee vende, todo mundo fazendo propaganda dele, todo mundo vende. E aí eu vejo essas às vezes eu fico pensando, se esses casos que aconteceu do mercado, aconteceu isso e aquilo, se não é encenação, para ganhar um logaritmo ali de forma quase real, ou seja, no ambiente real, com atores encenando para ganhar aquele bope. Mas aí eu vou além. Quando você pega figuras públicas de destaque que entram nesse contexto. Por exemplo, o padre que, né, teoricamente, por mais que aquilo foi pode ter sido uma brincadeira, uma analogia, porque adotou um bebê reborn, acho que com síndrome de Down, uma coisa assim. Então você pega dois temas delicados, que é maternidade, você é uma pessoa religiosa, né, uma figura pública religiosa, e aí são muitas, assim, a gente abre um leque enorme, porque, por exemplo, quando a gente está falando de religião, especialmente cristã, você está falando, por exemplo, de um discurso contra o aborto, por exemplo. Aí eu vou lá e adoto um bebê reborn. Entende? Então, assim, qual é a influência que isso tem? Então, eu vou dizer para aquela pessoa que acompanha o meu trabalho como figura pública religiosa, que em vez dela procriar, né, para o reino de Deus e nananã e todo o discurso, né? E eu não tô querendo trazer isso pro contexto religioso, tá, gente? É só um exemplo, porque foi um caso que deu muito destaque, né, e tal. E eu acho muito nocivo, porque daí você confunde as pessoas. Né? Então você confunde a pessoa que entende que ela não pode, por exemplo, de acordo com aquilo que ela acredita, com os valores que ela, né, compactua ali daquela figura, de que ela não pode, ela não precisa procriar, ela pode adotar uma boneca, né? Aí você tem, por exemplo, uma ex-BBB,
famosíssima lá, acho que São formadores de opinião, né? Formadores de opinião, é a influência. E aí isso é desinformação. Porque por mais que... E aí eu sempre bato muito nessa tecla da responsabilidade que o influencer, que o produtor de conteúdo tem. Então, por exemplo, o meu trabalho. Eu trabalho com conteúdo, né, do grupo, então a gente tem lá o portal de notícias, tem a rede social e tal. Eu preciso tomar cuidado com o que eu vou colocar ali. Porque por mais que eu tenha um público menor, um público muito nichado, eu posso colocar alguma coisa ali que vai ganhar do dia pra noite milhões e milhares de visualizações. E a gente não tem controle disso no ambiente digital, né? Então, quando você pega uma pessoa influente, formador de opinião, né, que coloca isso no jogo, é muito nocivo. Então, por exemplo, essa figura pública religiosa, essa figura pública que era ex-BBB, são pessoas que sabem o que estão fazendo. Acaba fazendo uma manipulação em massa. Exatamente. Por conta de uma figura que tem fãs, acaba fazendo uma manipulação em massa de falar, isso aqui é bom. E isso é irresponsável. Seguidores, né? Seguidores, realmente seguidores, porque aí são pessoas que seguem e o que aquela pessoa diz é real, é válido, eu compro. É como a pessoa vai interpretar aquilo. Aí é onde eu acho que existe essa responsabilidade. Então, assim, eu sou uma figura pública religiosa. Se eu fizer isso, qual vai ser o impacto? Eu tenho que me fazer essa pergunta. Eu sou uma figura pública ex-BBB. Qual vai ser o impacto disso? Ah, mas é só uma brincadeira. Não, mas eu não vou. Imagina, eu fiz isso por um processo terapêutico. Você explicou isso? Isso ficou claro para o seu público? Você disse que você adotou esse bebê reborn para brincar com alguém, que foi um dos casos. Você sabe que essas pessoas têm ou não uma questão emocional com o filho, por exemplo, uma mãe que segue você, que acompanha seu trabalho, que acredita no que você fala. Você se perguntou qual vai ser o impacto que isso vai ter? E isso é muito... Eu acho que as pessoas precisam ter esse senso crítico na hora de compartilhar conteúdo, né? Seja qual for. E a gente também. Então, porque a minha intenção nem sempre vai ser a intenção do outro, vai ser a interpretação do outro. Cada um vai interpretar de um jeito, né? Então, aí eu vou lá e coloco isso lá achando engraçado. Achando que, imagina, ninguém vai achar nada. Não, então. É lógico que... Óbvio, né, gente? Cada um sabe de si também, né? Mas quando a gente tá falando de figuras muito representativas, com um posicionamento muito significativo, eu acho que elas precisam ter essa responsabilidade. Sim. Especialmente no caso dessa figura religiosa. É igual a gente, querido, não somos famosos, mas somos formadores de opinião porque temos nossas profissões e a gente tem pessoas que acreditam no nosso trabalho. Pra gente vir aqui falar isso, a gente estudou, a gente leu, a gente formou, a gente teve discussões. Não foi aqui, vim aqui abrir a câmera. Sim. Então, é diferente, porque a gente vem aqui com senso crítico, pensando naquela pessoa que tem uma questão psicológica, naquela pessoa que tem realmente um problema e tá usando aquele boneco. Estamos pensando naquela pessoa que tá usando isso como ferramenta para ganhar dinheiro, para manipular pessoas, que talvez tenham até fábricas por trás disso daí, indústrias por conta disso daí, e que tá fazendo muito dinheiro. Tem uma questão social também de não tenham filhos, adote um pet. Não, agora nem tenha pet, porque agora tem um monte. Adote um boneco. Então tem toda uma questão social. Adotar uma criança, né? Sim. Um adolescente. Tantas crianças abandonadas aí, passando necessidade, que são abandonadas pelos pais. Agora, o cúmulo vai ser, imagino, quando passarmos a abandonar crianças para cuidar de boneco. Aí o problema social, psicológico vai estar feito. Né? Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado. Aqui a gente vem, estuda, são profissionais falando. Né? Não confie em todas essas pessoas, esses influencers. Não é porque é um ex-BBB, não é porque é famoso, não é porque tem milhares de pessoas ali. Muito pelo contrário, às vezes a gente entra em um canal de YouTube que tem poucas pessoas ali que seguem, mas aquela pessoa tem um baita de um conteúdo. Infelizmente, a gente valoriza mais essa coisa artificial, essa coisa supérflua, essa coisa colocada do que conteúdos de valor. Então a gente tem que investigar quem é essa pessoa, qual a história dela, o que passa com essa pessoa. Não dá para acreditar 100% nesses influencers que vêm e contam uma história, porque senão a gente vai ficar vendido por uma história. A gente tem que
passar a deixar de ser leigo e de ter mais senso crítico das coisas. Exatamente. Quando a gente passa a ter senso crítico, a gente passa a ter discernimento. Isso me serve, isso não me serve. Aí você vai perceber que as redes sociais não te servem tanto como deveria. Você vai perceber, passar a escolher qual rede social, quais grupos, quais pessoas que eu vou seguir. Qual é o elemento que eu vou tirar proveito para autoconhecimento, faz sentido, ou vou tirar, né? Exatamente, ou vou tirar proveito só para passar o tempo, e o tempo vai passando, daqui a pouco estamos velhos, eu perdi meu tempo. Tem um aplicativo no seu celular que você coloca lá nas configurações, que você consegue ver quanto tempo você fica em cada aplicativo. Vai lá, configurações, se for Android, vai lá, vê lá, tem tempo de aplicativo. Se for o iPhone, também vai estar lá. Tempo de aplicativo, para você só ver quanto tempo você passa no TikTok, no Instagram, no Kawaii, no YouTube. Fazendo o quê? Vendo quais tipos de conteúdo. É uma crítica que eu estou fazendo aqui, que está dentro do tema e foge um pouquinho, que pode até ser tema de um outro vídeo, de um outro podcast, que é sobre as redes sociais, essas dependências do mundo online. Sim. Que a gente vive, que está ligado, eu acho que muitas coisas que a gente está absorvendo hoje, nessa atualidade, vem das redes sociais. A gente não está conseguindo fugir disso. Não, e eu vou te dizer, cara, que você foi falando e eu pensei numa coisa aqui. Outra coisa que eu acho que vem muito do contexto pós-pandemia, por exemplo, é essa questão solidão. Né? Então, existe sim as pessoas que têm, por exemplo, o bebê reborn, para não se sentir sozinha e ter ali uma ocupação e tal. E aí, você foi falando e eu fiquei lembrando, assim, aí a gente é da mesma idade, assim, mais ou menos, então acho que a gente vai conseguir ter essa visão. Eu lembro quando eu casei com o pai do meu filho, lá em 2011, foi quando começou a emergir aquela coisa daqueles casamentos, aquelas festas lindas, maravilhosas e nananã. E aí depois disso aí veio, por exemplo, o Whindersson Nunes, os influencers da época, né? O Cossielo, todos aqueles meninos casaram com casamentos incríveis, lindos, maravilhosos e nananã. E todo mundo começou a casar e querer postar, né? Aí depois você teve a fase do chá revelação. Que ainda tá, né? Beleza. Aí aquela festa linda, as pessoas começaram a querer ter filho pra fazer chá revelação. Se você parar pra pensar na vulnerabilidade da pessoa, cor, né? Exato. E quanto mais homérico aquele evento, nossa, aí você passa, né, dessa fase do casamento, aí você vem pros ensaios de gestante também, né? Daquela coisa de todo mundo que. E aí tudo aquilo é pra ser instagramável, né? Então você teve a fase do casamento, que era aquela coisa, lembra que era muita flor, muita foto jornalística e não sei o que, aí vem a fase do ensaio de gestante, que também aquele boom, aquela coisa ali que... E não que não se faz mais, isso continua, mas existe aquele momento em que isso é exaustivo, é explorado exaustivamente nas redes. E aí depois veio a fase do ensaio de gestante, aí depois veio a fase do chá revelação, e agora você tá dizendo pra eu nem ter filho mais. Então, olha como as narrativas vão se construindo, né, e impactando assim de uma forma visível na sociedade. A gente consegue perceber, porque aí você tem, em contraponto, você tem, por exemplo, não tô criticando a figura, tá, gente? É só o contexto, mas a Virgínia, que é uma figura muito influente, influencia muitas mulheres. Quantos filhos ela teve? Então as pessoas acham que é fácil ter um monte de filho, vamos ter filho, beleza. Ela tem uma vida, que é a vida dela e a vida que ela coloca aqui na rede. E aí você vê outra influenciadora que vai ter o bebê reborn. Então aí você confunde, né, aquele público, né, você deixa aquele público confuso e você, assim, bombardeia com esse tipo de conteúdo. Então, assim, eu acho que não ter o senso crítico, né, você não olhar pra isso e falar, tá, mas o que isso tem a ver com a minha vida? Como que isso agrega ou não pra mim? Né? Adolescentes, por exemplo, o adolescente dessa geração, o adolescente pós-pandêmico, a adolescente especialmente, é muito diferente da adolescente da nossa geração, é muito diferente da adolescente pré-pandemia. Então talvez daqui pra frente ela vai achar que é melhor ela ter um bebê reborn mesmo, e beleza. E nada contra, gente, ok, mas assim, seu bebê não vai ter direitos, seu bebê não pode ir no médico, seu bebê não vai ter guarda compartilhada, e as pessoas começam a esquecer desse pano de fundo da vida real. Né, da realidade. Então eu acho que a gente precisa tomar muito cuidado, especialmente com essas narrativas construídas nas redes sociais, porque a gente precisa filtrar
O algoritmo não tá nem aí para isso, ele só vai te bombardear de conteúdo, seja do seu interesse ou não, né? Porque você vai ver o bebê reborn ali pra zoar, pra tirar sarro, e ele vai começar a te mostrar muito aquilo, você vai começar a se interessar por aquele assunto. E você vai se influenciar por isso. Então, não tô generalizando, claro, mas entende o que eu quero dizer com essa construção? Quando eu falo do casamento, aí do ensaio do nanã, é porque é tudo instagramável, é tudo que a gente pode colocar aqui e influenciar alguém, né? As pessoas estão produzindo esse conteúdo porque isso gera dinheiro, é uma indústria. Né? Então eu vou gerar dinheiro para todo mundo, até para você que é psicólogo. Nós tivemos uma experiência agora no final do ano, que foi a musiquinha, nós vai descer. Vai descer. Vai descer no finalzinho do ano. Não, e aí o que aconteceu? Nós estávamos indo pra Argentina e os argentinos estavam indo pra BC. Pra obedecer. Aí o que aconteceu? Um boom lá que deu doença, deu um monte de gente passou mal porque a cidade não comportou a quantidade de pessoas que tinha. E foi todo mundo parar no hospital com intoxicação. Gente, que loucura. Mal-estar. Então, olha a influência das redes. A influência de uma música. Não, num tempo atrás a gente gosta de andar de moto, né? Pra quem não sabe, eu e a Ju somos casados, gente. Olha só, psicólogo e advogado. Tema pra outro vídeo. Boa. A gente gosta de andar de moto. E aí, um tempo atrás, as redes sociais criaram um funk com o nome da moto que a gente tinha. E começou a ter um roubo dessas motos. A gente passou uns perrengues. A gente teve que vender a moto. Teneré. Tinha um funk com o nome Teneré, alguma coisa assim, que é bandido sobe no morro com a Teneré, alguma coisa parada assim. Que loucura, e que os bandidos. Só o olho em cima da Teneré pra sofrer sério? Então esse negócio de redes sociais é muito. Quando o negócio viraliza, é uma coisa de doido. Que é o que tá acontecendo com esse bebê reborn, é o que tá acontecendo com um monte de coisas. A gente tem que ter o senso crítico, né? E o problema é que a gente se isola do mundo por conta disso, né? A gente deixa de viver as realidades por conta desses bebês reborn, por conta dessas músicas, por conta de algumas coisas. E aí a gente vive um mundo muito artificial, onde não podemos ser quem gostaríamos de ser, temos que se enquadrar nesse Instagram, temos que se enquadrar nas coisas. Então, eu ter um bebê reborn é meio que viver em um mundo Matrix, né? Descolado da realidade. É total. Né, gente? É muito descolado da realidade. Total, porque você desescola daquele mundo real e você vive uma anestesia sem medicamento. Porque o medicamento ele bate no nosso cérebro, o nosso cérebro reage porque nós já temos aqueles neuroreceptores ali daquele medicamento. E de forma natural a gente já pode estimular aquilo. E a gente está estimulando o quê? Um prazer de ter algo sem ter aquele algo imediato. Ou seja, eu não preciso fazer um esporte, não preciso arrumar alguém para me relacionar, porque é muito difícil, demorado. Eu tenho um prazer imediato, que é um boneco, que antigamente eu só conhecia a tal da boneca inflável, né? Agora tem um boneco bebê que não é inflável, que você não tem relações. Então aquilo tem até um filme que o rapaz é eu mesmo. Irene? Não, é outro. Tem eu mesmo e Irene, é eu mesmo e Maria, que é uma boneca inflável que ele pega como namorada. É um filme de 2004. E depois eu vou colocar aqui abaixo nos comentários. É um filme de 2004 em que ele tem uma namorada reborn que ele compra, que é uma boneca inflável, que ele tem aqui essa boneca como esposa, namorada dele, só que como ele era um cara muito depressivo, e todos em torno dele começam a aceitar essa pessoa como namorada. Ah, é sua namorada, começa a aceitar, porque essa namorada reborn tava fazendo bem pra ele. E ele levava em todos os lugares, no futebol, pra jantar, e ele colocava o prato, ele dava comidinha pra ela, voltava pra ele, uma coisa assim, maluca. E é um filme de 2004. Mas olha que louco, porque você vai falando e aí a gente vai ligando as coisas, né? Então, por exemplo, você tem esse cenário das pessoas que usam lá o bebê, né, como nas redes sociais, não sei o que, aí você tem
uma coisa paralela, que são as pessoas que pegam esse recorte do bebê reborn e vai fazer outras esquetes. Então, por exemplo, você falou isso, eu lembrei, você falou da boneca inflável, eu lembrei de um vídeo que eu vi, que o cara fala assim, mas você também já usou brinquedinho reborn, né, falando pras mulheres e tal. E aí eu vi vários vídeos que fazem uma analogia ao bebê reborn, que é reforçar esse comportamento também. É naturalizar, é normalizar esse comportamento. Fala, vamos zoar mesmo, porque o pessoal já tá cuidando dos bebês, vamos zoar, vamos fazer outras coisas paralelas a isso. Então eu vou fazer piada, eu vou contar história, eu vou inventar em cima daquela narrativa que já foi criada. Então você vai criando uma paralela, elas vão caminhando juntas e vão crescendo juntas, sabe? Então, por exemplo, a gente tá fazendo isso aqui, porque a gente tá debatendo esse assunto. A gente tá falando sobre isso, a gente tá dando ênfase pra isso. Não que a gente esteja normalizando, a gente tá questionando, a gente tá dando a nossa opinião. Essas pessoas que têm bebê reborn não estão nem aí pro que a gente acha. Mas a gente tá tão inconformado que a gente precisa falar sobre isso. Só que o quanto a gente deve falar, o quanto a gente deve ampliar esses comportamentos, né? Claro, a gente tá falando hoje sobre isso, mas qualquer outro, especialmente esse de ambiente digital, como a gente, naturalmente, a gente já acostumou a dar dimensão para isso. Sim. E isso chegar, por exemplo, na justiça, no judiciário, sabe? De falar assim, a gente vai ter que pensar nisso. Tipo assim, por exemplo, na política pública. Sim. Isso chegar, acho que é no Amazonas, não sei, gente, me corrija se eu estiver errado, que fizeram um projeto de lei para ter o dia da cegonha do bebê reborn. Nossa, que aí usando com um pano de fundo que era para celebrar as artesãs ali e tudo mais. E estão dizendo, não, peraí. Já tá indo longe demais, entendeu? Isso chegar, por exemplo, no âmbito do direito, quando você tinha até um pouco tempo atrás o PET, que era uma coisa, e hoje já é considerado um membro da família, será que isso no futuro vai acontecer com o bebê reborn também? Eu fico me perguntando, porque vai ampliando. E aí, alguém vai lutar pelos direitos dessas mães bebê reborn? Sim. E aí vai virar sabe, assim, é um negócio que você vai... Eu acho que vai, pelo que parece, né, naturalizar, assim como a boneca inflável já existe há bastante tempo, isso aqui não tá naturalizado, é uma coisa ali que fica escondido. Mas você imagina um médico, por exemplo, que tá ali para salvar vidas, ele tem que se sujeitar a atender uma mãe com um bebê para fazer a consulta. E ele ser obrigado a ter que atender essa mãe. Então, mas sabe o que eu vejo? Mas sabe o que eu vejo que pode acontecer? Existe ainda, eu não sei se existe ainda hoje, mas existiu durante muito tempo hospital de bonecas. Sim, e aí vai ter e aí a ideia é que você crie um hospital de manutenção desses bebês. Ou seja, é um nicho de mercado que pode abrir. Ou seja, você não vai no hospital comum pra cuidar... como tem as obstetras, exatamente, né? As doulas, você vai levar num hospital de boneca. O hospital de boneca, não sei se existe ainda esse espaço. Era um espaço onde você vai lá e você troca os bracinhos da boneca, você arruma... um hospital de brinquedos, né? Você bota o cabelinho. Então pode ser que esses hospitais, esses locais, existam para manutenção desses brinquedos. E aí eu lembrei aqui, o nome é Garota Ideal. Então, aí você tá falando isso... O nome do filme. Garota Ideal. Então, me lembrou isso porque é o que eu tô falando. Tipo, a gente tá fazendo isso, tá reforçando. Ele tá tão depressivo que a gente vai falar pra ele, e aí, como é que tá sua namorada de brinquedo? Sim, mas a ideia do mundo, do mercado, são dois. É te medicalizar... Não é te te medicalizar, que não é te medicar é te dar a medicação. Te medicalizar é você ficar sob efeito da medicação para não sentir dor. Ou de forma natural, que não é tão natural, é induzida, é uma hipnose. Ali é você ficar nessa posição depressiva, obediente, para que a sociedade tenha o domínio sobre você. A sociedade é uma crítica social, até mesmo de psicologia de grupos. O quanto que o grupo social, como que a gente consegue dominar um grupo? Pelo medo. Ponto. Ou medicalizando, ou deixando ele imóvel. E aí na psicologia de grupo a gente faz o quê? A gente medicaliza, a gente faz uma medicação de pão e circo. Vou te dar o pão e o circo e você fica... Vou te dar o futebol e a pipoquinha e a picanha e você fica ali, se não me critica. Aí, tá bom, agora eu vou te dar... Você quer o hospital de bonecas? Tô aí.
você quer achar que... É consumo também, você, né? entre aspas, quer ser incluído, porque esse mundo de inclusão e de letramento, se você for incluir todas as dores individuais de cada um, a gente vai segregar. A gente vai segregar. Então, assim, não dá pra se eu for pegar todas as suas dores, as dores de cada um, eu vou ter essa inclusão desse público que quer incluir os bebês reborn, eu vou criar um hospital de bebê reborn, pra quê? Pra eu manter a sua angústia, a sua dor e você calado. Eu não vou te incentivar a se cuidar e falar, isso não é real. Porque se eu incentivar você a ir no psicólogo e buscar ajuda, ir no psiquiatra, você vai começar a ter senso crítico. E eu vou vetar o mercado. E você não vai Pode consumir. crescer. E você não vai consumir. Isso é Psicologia das Massas, de Kurt Lewin, de 1936. Ou seja, o cara já escreveu isso há muito tempo atrás e que a gente está vendo hoje. Se a gente pega aquele livro 1984 lá do George Orwell, também ele vai falar que a gente vai ser engolido por uma sociedade que a gente vai ficar hipnotizado. Eles querem mais. A TV foi hipnotizante durante muito tempo. Agora é as redes sociais que cria essas ideias que saem do mundo imaginário e vem para o mundo real para hipnotizar. Porque se você estiver hipnotizado, eu te manipulo. Com certeza. Essa é a principal ideia que eu, como crítica, eu faço desses bebês reborn, dessas redes sociais que hipnotizam para eu ter o controle. Ou eu controlo você pelo medo, aí a pandemia foi isso, você vai morrer, você vai morrer, você vai morrer, todo mundo ficou dentro de casa. Ou eu controlo você pela emoção. Viram que as pessoas adoeceram porque botaram muito medo. Fala assim, melhor do que o medo é transformar eles em doentes. Já fizemos isso no passado com um monte de manicômios. Só que se a gente naturaliza, ou seja, não trata, naturaliza as pessoas doentes ou deixa as pessoas doentes, socialmente aceitas e não trata elas, eu vou ter um monte de gente malucas aqui. Eu não vou precisar mais encarcerá-las, porque isso é proibido, isso é tortura. Eu vou ter gente andando, circulando, consciente, manipuladas e aceitando o que eu imponho. É uma forma social de controle de massas, de uma hipnose de massas, onde a pessoa vai e reproduz o que eu digo porque ela está manipulando ali toda aquela situação. Se a pessoa for no psicólogo, se a pessoa for num especialista, vai cair esse senso crítico. E aí eu já escutei isso milhares de vezes e vou reproduzir aqui. Nesse tempo de comunicação, quem tem o dom da palavra é rei. Porque as pessoas que não têm o dom da palavra, que não sabem ler, que não sabem interpretar, vão ficar à mercê de quem tem o dom da palavra, de quem tem o dom da comunicação, de quem sabe interpretar o mundo. Então a gente está correndo um risco muito grande aí de perder milhares de pessoas pensantes, de cérebro pensantes. Vem aí, eu falo de inteligência artificial, de um monte de coisa que está fazendo a gente pensar menos. Cada vez menos. Pensar menos. E quem está pensando por nós? Qual inteligência artificial, o que eles querem com os algoritmos dele muito mais aperfeiçoados que a gente entende e busca? Hoje eu perguntei esses dias aqui na rede social algumas coisas. Eu só não posso dar essa informação para você na inteligência artificial. Não posso dar essa informação para você. Essa informação é sigilosa. Não posso. Eu falei, o que ele quer? Então ele já está me bloqueando. Não é que ele não é inteligente, ele está me bloqueando coisas que está na mídia. É que dependendo do que você pergunta pra inteligência artificial, ela só tem memória de coisas que já existem, já aconteceram. Mas já coisas que já existem, já aconteceram. Tá, entendi. Colocando como sigiloso. Mas aí tem também, porque daí também existe a lei da LGPD, né? Que não pode também Sim. deixar as informações por aí. Mas a crítica que eu tô falando a gente precisa ser cérebro pensante para conseguir sair desse mecanismo de manipulação em massa que essas redes sociais colocam pra gente, induzindo que a gente tem que aceitar tudo. A gente não tem que aceitar tudo. Senão a gente vai ficar reduzindo, até todo mundo olhar pra todo mundo e falar, nossa, somos tão diferentes, vamos juntar todo mundo de novo. Porque a gente tá vivendo, respeita a minha individualidade, só que se eu for respeitar a individualidade de cada um, são 8 bilhões de pessoas. A gente tem que reunir e falar, somos um grupo. Porque me respeita. Se eu for respeitar a loucura de cada um, eu tô falando assim, a gente tem que ver a individualidade. Mas não dá pra cada um levantar a bandeira e falar, eu vou processar, de forma intolerante. Porque a gente entra numa intolerância e não numa
numa ideia de estamos em uma comunidade. E aí, quando a gente, né, volta para o assunto dessa questão do bebê reborn, é a questão do que é real e do que não é real. Então, por exemplo, eu vi uma mulher falando, né, ela tava assim, militando mesmo. Ai, porque nós, mães de bebês reborns, não sei o que, nanana, como se ela fosse, por exemplo, do grupo, do núcleo de pessoas pretas, do núcleo de pessoas LGBTQIA+, do núcleo de pessoas com deficiência. Querida, não. Isso aqui são pessoas reais, que vivem problemas reais, que morrem, né, que são agredidas e tal. Você está falando de um boneco, você está falando de uma realidade que é sua, que não é um grupo. É um grupo de pessoas que vivem uma realidade. Ali uma coisa é aquela mãe reborn que faz isso por um processo terapêutico, que ela sabe que ela não tem direitos daquele bebê, que ela sabe que o médico não vai atender, que ela sabe que ela está fazendo isso por um processo transicional, que seja isso. Agora, você militar pelo direito de um boneco, a que ponto a gente a chegou, redução sabe? da redução, e daqui a pouco a gente está criando bandeirinhas, sei lá, eu sou do lápis azul, eu sou do lápis verde, eu defendo eu defendo a lapiseira. Então a gente vai reduzindo e vai chegar ao quê? Defesas de um monte de defesas que não leva a lugar nenhum. A gente tem que lutar por coisas concretas. Pelo coletivo, né? Pelo coletivo, por coisas concretas e existentes. Enquanto a gente está aqui fazendo um vídeo sobre bebê reborn, a gente podia estar fazendo um vídeo sobre o que está acontecendo no Congresso, né? O que está acontecendo na política. Na Palestina, Israel, exatamente, o que está acontecendo no mundo, o que o Trump está fazendo e que está tendo impacto aqui. O que está acontecendo com essa segregação mundial, onde está mudando as políticas para entrar em países. É importante, né? Exatamente. E aí isso rouba um pouco. Mas aí é a alienação, né? Isso também, pra mim, no fundo, tudo isso é muito estratégico. Com certeza. Né? Bom, já vamos chegando no fim, né? Nossa. Que já estamos aqui há um tempo. Esse é um tema que vai dar outros podcasts, provavelmente, que vai vir mais notícias por aí. E a nossa ideia é, num futuro próximo, a gente trazer notícias da semana, abrir o jornal e vamos debater aquilo online, ao vivo, né? A notícia do dia fresquinha, a gente trazer aqui profissionais para debater na hora. E aí eu gostaria de a doutora Ju falar suas considerações finais aqui pra gente ir encerrando, as suas últimas palavras. Vamos lá. Bom, acho que esgotamos o tema, assim, né? Porque realmente, assim, falamos bastante. Mas acho que o mais importante é realmente ter a conscientização do limite, né, das coisas. Então, claro, para as pessoas que estão envolvidas nisso, né, ter essa reflexão de, poxa, eu posso estar realmente prejudicando o direito do outro e já não fazer, né? Essa seria, acho que talvez a medida preventiva, que talvez seria a ideal, né? Essa conscientização de que, ok, você está com uma questão psicológica, né? De repente foi até recomendado pelo seu médico, né? Como um objeto ali de transição de um luto ou alguma outra questão que você tenha. E você depende, né, quer usar, quer levar aquele objeto no supermercado, ou seja lá onde for, mas ter essa consciência, né, de que outras pessoas têm o direito, né, real de usar uma fila preferencial e não tentar violar os direitos dos outros, né, fazer isso com essa consciência da realidade, né, eu acho que o lado preventivo seria sempre o melhor. Né? Agora, se não tiver essa conscientização, esse bom senso, né, das pessoas, quem tiver ao redor também atuar no sentido de não permitir esse tipo de loucura, não aceitar como normal esse tipo de situação, né? Eu acho que a gente tem sim que brigar pelos nossos direitos. Então, se tem sim uma pessoa ali que está numa fila preferencial ou está dentro de uma fila de um hospital querendo passar com um médico com uma boneca, né, não permitir realmente, só que saber ali atuar de uma forma compassiva, né, não é agredir, não é lá meter a mão na cara da criança que nem aconteceu, né, que não era um boneco, era uma criança de verdade. Então, ter esses cuidados, né, de que sim, temos que atuar, mas nós temos a lei, né, para nos proteger, né, que a gente consegue recorrer para garantir os nossos direitos, né, não querer fazer
justiça com as próprias mãos. Literalmente, né? Ter essa conscientização. E, bom, depois comentem com a gente o que vocês acharam desse conteúdo, façam perguntas, sugiram também outros temas aí que estão na atualidade que vocês gostariam de ouvir, né? De acordo com o nosso ponto de vista, que fazemos uma pesquisa, como o Emerson colocou, né, antes da gente vir aqui debater, e até trazer também especialistas, convidados. Obrigada, Adorei. Su, pela presença, pelo seu tempo aqui conosco, e até a próxima, gente. Obrigada. Quer falar alguma coisa? Quero agradecer, eu achei o máximo, muito obrigada pelo espaço, né? É sempre bom poder falar sobre temas relevantes, né? E falei muito, desculpa, mas é isso, Ótimo. Estou à disposição sempre que vocês quiserem, precisarem, estou sempre aí, só me chamar. Muito obrigada. Perfeito, então gostaria de agradecer vocês, curtam, compartilhem, deixa aí. E detalhe, a gente precisa fazer o nosso vídeo de 1.100 inscritos aí, nem sei quanto tá mais, porque a gente chegou de 1.000. Passou de 1.000 e a gente tá voltando agora com os conteúdos para valer aí. Certo? Então, muito obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau.